boa noite, que a graça e a paz do Senhor seja com todos, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né, que nos faz chegar até aqui, através da sua graça, né, passamos por todo o livro de 1 Coríntios, né, a carta de Paulo, aqueles irmãos que estavam ali em Corinto, né, aprendemos muitas coisas. Com certeza foi edificante para a vida da igreja. Quantos foram abençoados através desses estudos, amém? Deixa eu fazer uma pesquisa rápida aqui, né? Quem assim, em média, conseguiu acompanhar 70% dos estudos? Quem acha que conseguiu 70%, né? 80%? Irmão Júlio, 80%, mais ou menos. Paulo, não é? Que bom, irmãos, que bom. Não é? Então, com certeza, nós encerramos hoje com essa certeza de que o Senhor nos guiou, de que o Senhor nos orientou e trouxe à luz a sua palavra em muitas questões. Eu louvo a Deus por vocês que se manteram firmes, né? A cada quarta-feira aprendendo do Senhor. Vamos então para o último capítulo, né? Nessa noite. Eu quero convidar você então a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 16, né? 1 Coríntios, capítulo 16, nós vamos ler a princípio do versículo 1 até o versículo 13, do 1 ao 13. Você que está nos assistindo, né, através dessa live, ou através dessa gravação, que Deus também abençoe sua vida, não é? Louvamos a Deus por sua vida também. Fique conosco até o final desse estudo. Quantos encontraram? Podem dizer amém? Diz assim a palavra do Senhor, 1 Coríntios, capítulo 16. Quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem e os mandarei para Jerusalém com a oferta de vocês. Se me parecer conveniente ir também, eles me acompanharão. Depois de passar pela Macedônia, irei visitá-los, já que passarei por lá. Talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passe o inverno com vocês, para que me ajudem na viagem aonde quer que eu vá. Desta vez, não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem. Espero ficar um tempo com vocês, se o Senhor permitir. Mas permanecerei em Éfeso até o Pentecoste, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Se Timóteo for, tomem providências para que ele não tenha nada a temer enquanto estiver com vocês, pois ele trabalha na obra do Senhor, assim como eu. Portanto, ninguém o despreze. Ajudem-no a prosseguir viagem em paz, para que ele possa voltar a mim. Eu o estou esperando com os irmãos. Quanto ao irmão Apolo, insisti para que fosse com os irmãos visitar vocês. Ele não quis de modo nenhum ir agora, mas irá quando tiver boa oportunidade. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Versículo 14. Façam tudo com amor. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te damos graças por termos chegado até aqui, o último capítulo dessa epístola, no qual o Teu Espírito revelou verdades tremendas ao nosso coração. Nós cremos que não será diferente nessa noite, que o Senhor nos edifique, que o Senhor nos encontre e fale ao nosso coração de alguma forma, que possamos sair daqui levando a nossa porção hoje à noite. Que Teu Espírito nos ajude a nos concentrar e que possamos, ó Deus, sairmos daqui mais crentes, mais firmes, mais parecidos contigo, crendo que estamos nos encaminhando para a eternidade junto contigo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, alguém já perguntou se Paulo tomou um cafezinho
entre o capítulo 15 e 16 de Coríntios, não é? A impressão que dá é que ele vinha ali escrevendo, né, acerca das coisas espirituais, acerca de como nós vimos na semana passada, né, da ressurreição do corpo, da ressurreição de Cristo. Ele fala desse encontro que nós vamos ter com Jesus nos ares, onde o nosso corpo se revestirá de incorruptibilidade, né, e ele vem nesse discurso, né, na apoteose do seu discurso, no momento mais pleno, falando das coisas excelsas, da revelação de Deus, sobre a ressurreição de Cristo, sobre a segunda vinda de Cristo, sobre a vitória retumbante sobre a morte, a transformação dos remidos e todas estas coisas. Mas agora parece que ele parou, tomou um café e voltou no outro assunto, não é? Talvez ele parou, encostou a caneta um pouco lá, foi tomar uma água, um café, e de repente lhe veio outras ideias. E por incrível que pareça, irmãos, após Paulo descrever verdades gloriosas, como foi na semana passada, nós aprendemos aqui, Paulo agora conclui essa carta falando a princípio de dinheiro. Olha só que discrepância, que coisa tão distante, né? Ele está falando de ressurreição e de repente ele para e vai falar de dinheiro. Ele vai falar de mordomia cristã. Sabe, irmãos? Porém, veja, nada é por acaso, né? A gente brinca assim, ilustrando, mas pense comigo, né? Paulo estava de alguma forma concluindo para esses irmãos que as coisas sobrenaturais e as coisas espirituais devem ser vistas da mesma forma. Paulo estava querendo mostrar para os coríntios que nós somos cidadãos de dois mundos, de um mundo espiritual e de um mundo material. Veja, não é à toa que Paulo muda de assunto assim, como quem mudou de canal. Ao mesmo tempo, irmãos, que somos cidadãos dos céus, entendemos que somos cidadãos da terra. A nossa teologia, a nossa compreensão acerca das coisas da eternidade não pode ser para nós um negacionismo ou um escapismo das nossas responsabilidades com as coisas deste mundo. Como cristãos não devemos ficar pensando apenas nas coisas do porvir, mas devemos sim manter os nossos pés no chão, conscientes de tudo que está acontecendo ao nosso lado. Caso contrário, poderemos nos tornar cristãos alienados. Pois é, e talvez seja isso que Paulo está querendo mostrar para esses irmãos. Sabe, irmãos, a princípio nós percebemos aqui então 3 princípios, né? 3 temas principais que Paulo faz questão de tratar com os coríntios. Do versículo 1 ao versículo 4 ele trata sobre dinheiro. Do versículo 5 ao versículo 9, ele trata sobre oportunidades. E do versículo 10 até o versículo 24, que nós não chegamos a ler tudo, ele trata sobre relacionamento com pessoas. E é sobre esses 3 pilares que eu quero me deter hoje à noite com você. A princípio, acerca das contribuições da igreja, acerca de como nós lidamos com o nosso dinheiro. Segundo, acerca das oportunidades que a vida nos dá. E terceiro, acerca dos relacionamentos com pessoas. Você está me entendendo? Diga amém. Então vamos então para a primeira aplicação dessa palavra, né? Vamos então para o primeiro eixo, para o primeiro princípio que Paulo está querendo mostrar aqui para os irmãos de Corinto e para nós hoje à noite. O primeiro deles é acerca da mordomia do dinheiro, ou seja, a preocupação com os pobres. Talvez você pensou que eu ia falar de dízimo, né? Não, mas Paulo não está falando de dízimo. Paulo se refere a ofertas, Paulo se refere a dinheiro, não é? Com um objetivo específico: juntar uma grande oferta entre as igrejas gentílicas para levar até a igreja de Jerusalém. Vamos ver isso no versículo 2. Você está com sua Bíblia aberta? Versículo 1 e 2 diz assim: quanto à coleta para os santos, façam também vocês como ordenei às igrejas da Galácia. Veja o versículo 2, ele diz: no primeiro dia da semana,
cada um de vocês separe uma quantia conforme a sua prosperidade e vá juntando, para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. Veja, irmãos, o compromisso de Paulo aqui com a ação social. Paulo não está falando de dízimo, como eu já pontuei, mas ele está falando de uma oferta que deveria ser levantada por essas igrejas da Macedônia, da Acácia, da Galácia, a fim de ajudar os irmãos que estavam em Jerusalém com dificuldade. E aí você pode me perguntar, mas o que é que estava acontecendo com a igreja de Jerusalém? Que dificuldade era essa? Que dificuldade era essa? Essa igreja de Jerusalém, irmãos, ela estava passando por um período de grande escassez. A igreja de Jerusalém estava passando por um período de muita fome, de privação. E isso foi profetizado, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 28, o profeta Ágabo. Eu não sei se vocês lembram, quando a gente estudou Atos aqui, o profeta Ágabo profetizou que nos tempos do imperador Cláudio viria uma grande fome sobre Jerusalém. Viria um grande tempo de escassez e esses irmãos passariam sim por privação. E Paulo entende então que esses irmãos não podem ficar a ver navios, esses irmãos não podem ficar desprovidos do sustento. Eles são crentes de verdade, eles foram a primeira igreja, como a gente viu lá em Atos 2, depois da festa de Pentecostes, a primeira igreja, a igreja primitiva nasce e agora essa igreja está sofrendo. E é como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, eles foram os primeiros, eles foram os guerreiros, eles deram grande contribuição espiritual para que o evangelho chegasse até vocês. Eles são os judeus, eles são herdeiros da bênção do Senhor. Mas agora chegou a hora de vocês gentios, vocês gregos, também contribuírem com eles. Que coisa maravilhosa, irmãos, nós já percebemos de cara, sabe? É que apesar dessa crise, apesar dessa tempestade que a igreja de Jerusalém estava vivendo, problemas econômicos, problemas financeiros ali, fome, escassez, Paulo então se preocupa, e isso nos revela uma grande verdade acerca do evangelho. É que o evangelho vem quebrando as grossas paredes que existem, raciais, culturais. O evangelho de Cristo vem aproximando judeu de gentil numa cooperação mútua. Veja, imagine para um judeu agora precisando de um gentil. É isso que o evangelho faz, ele aproxima etnias, ele aproxima pessoas, independente de classe social. Quantos estão me entendendo? Diz amém. Sabe, irmãos, o fato dos cristãos gentílicos enviarem oferta para os cristãos judeus mostrava a natureza do evangelho, que vem quebrando barreiras culturais e, sobretudo, espirituais. E é exatamente por essa quebra, é exatamente por essa ruptura, que nós hoje estamos aqui no Ocidente, na igreja Beth Shalom, entendendo essa palavra. O evangelho de Cristo, através de Jesus, veio aproximando todos os povos. Ele veio para o que era os seus não receberam. E todo aquele então que profetizar, que clamar, que quiser, terá como herança esse poder, receberá isso de graça, através da graça. Que coisa maravilhosa que eu e você um dia pudemos ter acesso a essa palavra. Ela não ficou exclusiva, mas veja que desde então, desde esse tempo, Deus já estava trabalhando através do Espírito Santo, permitindo que uma grande crise em Jerusalém acontecesse para que a igreja gentílica pudesse ofertar, e então as barreiras culturais pudessem ser quebradas. Você está entendendo isso? Diga amém. E aqui nós extraímos alguns princípios para a nossa vida. O primeiro deles é que o cristão deve doar para pessoas que não fazem parte da igreja, pois a igreja não vive apenas para si mesma. Eu louvo a Deus porque nós temos essa visão. Como foi lindo, durante o ano de 2020, durante a pandemia, aquele período de escassez que nós estávamos vivendo, as pessoas estavam ansiosas, algumas tinham perdido seus empregos, algumas pessoas estavam sem trabalhar, sem poder trabalhar. E a igreja do Senhor, não apenas essa, mas como tantas outras igrejas sérias de nossa cidade, se mobilizaram
e entenderam que a igreja não vive apenas para si mesma, mas a igreja é um lugar de serviço. A igreja é uma instituição que doa. Porém, essa não é uma realidade em alguns templos, em algumas visões denominacionais. Quantas pessoas enganadas, participando de instituições e de igrejas, que visam apenas o enriquecimento próprio. Pastores e líderes, que exploram, através da fé das pessoas, para que elas deem dinheiro, para que elas recebam uma bênção, para que elas alcancem alguma coisa da parte de Deus, visando apenas o enriquecimento de si mesmo e o aumento dos seus poderes. E aí você percebe que no versículo 2, ele diz assim: no primeiro dia da semana. Veja, Paulo faz questão de mostrar para esses irmãos que estão ali em Corinto, que eles devem trazer a oferta no dia sagrado, que era o dia do culto. É no primeiro dia da semana, é no domingo. Era um dia em que eles se reuniam para cultuar o Senhor. Paulo vê a doação como um ato de adoração. Paulo vê a adoração como a doação como um elemento de culto. Por isso que todos os domingos aqui nós recolhemos ofertas para a manutenção da casa do Senhor. E para o sustento de tantas pessoas, irmãos, que precisam e dependem. Agora veja um detalhe aqui. Ele diz: no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia. E aí ele diz assim: conforme a sua prosperidade. E vá juntando para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. Quando ele diz conforme a sua prosperidade, é muito interessante, irmãos, porque aqui cai por terra essa coisa que algumas igrejas dizem assim: você precisa dar tanto para que você alcance alguma bênção do Senhor. Você precisa juntar certa quantia para que o Senhor te abençoe. E a gente percebe aqui Paulo dizendo: olha, não, é conforme a sua renda. Algumas Bíblias vão dizer conforme a sua renda. Conforme, não é? A sua prosperidade. Ao mesmo tempo Paulo está dizendo assim: olha, não importa, se você for rico, você doa, e se você for pobre também. Ao mesmo tempo que ele diz conforme a sua prosperidade, ele está juntando também duas classes de pessoas: aqueles que podem mais e aqueles que podem menos. Sabe, irmãos, não importa muitas vezes o quanto que a gente dá, mas você faz parte de uma grande multidão, que quando junta tudo, sai alguma coisa, abençoa alguém. Por isso não deixe de doar. Agora deixa eu deixar bem claro aqui, Paulo não está falando de dízimo. Paulo está falando de doação. Paulo não está falando de dízimo. Aí já é outra conversa. Paulo está falando da inclinação do nosso coração para a causa social. Sabe, irmãos, aqui nós podemos entender também que a contribuição deve ser um privilégio de todos. Paulo esperava que cada pessoa fizesse sua parte, tanto ricos como pobres. Cristo, através de sua graça, irmãos, nos dá o privilégio imerecido de cooperarmos com a sua obra. A obra de Cristo, ela é tremenda, ela é inalcançável. A obra de Cristo, ela existe, e ela não necessariamente precisa do nosso dinheiro, mas é um privilégio para nós poder contribuir na obra de Cristo. Não é um favor que a gente faz, é um privilégio. Poder fazer parte de um povo que entende que recebeu uma graça de Cristo, de um povo que entende que foi alcançado, de um povo que entende que tem o privilégio hoje de usar os seus recursos, parte da sua renda, para abençoar outras vidas, de uma grande família que está espalhada sobre a terra. Glória a Deus por isso. Quantas cestas básicas foram colhidas aqui, quantas famílias foram abençoadas, quantas famílias foram socorridas com remédios, não é? Com cestas básicas, com assistência social de todas as maneiras. Irmãos, aqui está um papel fundamental da igreja, a assistência social. Você está entendendo essa palavra? Diga amém. Agora, o segundo princípio que nós podemos ver aqui em 1 Coríntios capítulo 16,
está do versículo 5 ao versículo 9. Paulo então agora sai, dessa perspectiva da mordomia da mordomia do dinheiro em relação aos pobres, em favor dos pobres, se referindo à igreja de Jerusalém. E agora ele fala de oportunidades, ou seja, a mordomia do tempo, do versículo 5 até o versículo 9. Vamos ler. Irei visitar vocês por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo passar pela Macedônia, e bem pode ser que eu me demore, ou mesmo passe o inverno com vocês, para que vocês me encaminhem nas viagens que eu tenha de fazer. Porque não quero agora ver vocês apenas de passagem, pois espero permanecer algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Mas ficarei em Éfeso até o Pentecoste, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu para mim, e há muitos adversários. Até aí. Veja, irmãos, agora Paulo indiretamente ensina a nós hoje à noite e fala à igreja de Corinto acerca de como eles devem administrar o tempo. Veja, Paulo está trazendo uma lição aqui no seu posicionamento, nas suas intenções de que ele é alguém que aproveita bem o tempo. Ele diz aos irmãos que não quer ir agora, porque ele tem um compromisso em Éfeso. Ele diz aos irmãos que ele deseja visitá-los, mas que ele não pode ir agora, e que ele deseja sim ir de uma oportunidade que ele possa ficar mais tempo. Veja, Paulo valoriza muito a questão do tempo da comunhão. Paulo valoriza muito a troca, e ele poderia ir lá, mas ele só poderia ir se fosse de passagem, segundo o que a gente entendeu aqui. E ele está dizendo, não quero ir só de passagem, eu quero ir quando eu puder me demorar. Paulo está ensinando acerca de como valorizar o tempo, de como nós devemos remir o tempo para a glória de Deus. Eu não sei se você entende isso. Sabe, ele diz que tem planos, mas que ele tem uma agenda para cumprir. No versículo 8 ele diz assim: mas ficarei em Éfeso até o Pentecoste, porque uma grande porta e oportuna para o trabalho se abriu para mim, e há muitos adversários. Veja, irmãos, aqui nós podemos ver que Paulo foi compelido pelo Espírito de Deus a estar em Éfeso, a iniciar um evangelismo em Éfeso. E aqui nós entendemos também que, além de Paulo ser alguém que sabe usar o tempo, ele também sabe aproveitar as oportunidades. Ele é um homem que sabe aproveitar as oportunidades que Deus lhe deu. Agora, veja que interessante, não é? Porque ele diz, ficarei em Éfeso até o Pentecoste, pois uma grande e oportuna porta foi aberta, e há muitos adversários. Aqui é um pouco complexo, né? Porque ele diz assim, tem uma oportunidade, mas há muitos adversários. Parece um pouco difícil de entender, ou de conciliar esses dois termos. Como é que se trata de uma grande oportunidade e, ao mesmo tempo, tem grandes adversários? Na nossa cabeça fica difícil entender. Porque se é uma oportunidade, logo nós associamos a uma facilidade. Quando alguém diz assim, olha, surgiu uma grande oportunidade para você de trabalhar em tal empresa, de executar tal projeto, geralmente a gente associa a algo que vai ser bacana, a algo que vai ser legal, a algo próspero. Mas perceba aqui, irmãos, que Paulo não mistura esses termos. É bem interessante, sabe? Porque Paulo entende que oportunidades e dificuldades, elas aparentemente não combinam. Mas ele nos leva a crer que a oportunidade, ela pode sim vir acompanhada de uma dificuldade.
Muitas vezes, algumas portas que Deus abre para nós, algumas situações às quais Deus nos chama a viver, vem recheada de dificuldades. E não é porque Deus abriu determinada porta para você que as coisas vão ser fáceis. Não é porque alguma oportunidade você teve na vida de realizar um projeto que isso vai ser tranquilo. Não. Oportunidades vêm acompanhadas de dificuldades. Paulo entendeu isso. Paulo consegue ver que a oportunidade vem também acompanhada da dificuldade. E nós precisamos, como a igreja de Deus, estarmos muito apercebidos dessas verdades. Sabe? E que adversidades são essas que vêm junto com as oportunidades de Paulo? E aí a gente precisaria ir para Atos capítulo 19. Quando Paulo diz que precisa ficar em Éfeso, ele fica ali com o objetivo de evangelizar aquele povo, mas você não imagina o perrengue que Paulo passou em Éfeso. Se você for ler Atos capítulo 19, você vai ver que Paulo enfrentou a oposição das forças espirituais do ocultismo daquela cidade. Éfeso era uma cidade tomada profundamente, marcada pela feitiçaria. Atos capítulo 19 vai dizer que os irmãos começaram a se converter e eles começavam a queimar os seus livros de feitiçaria. Imagina o que é isso? Que rebuliço causou na cidade de Éfeso a presença de Paulo pregando o evangelho. Paulo via que ali era uma grande oportunidade de pregação, mas ele sabia que estava numa cidade muito difícil, que enfrentaria oposição, que enfrentaria lutas. Paulo enfrentou também a oposição da associação dos ourives, liderado por Demétrio. Sabe o que era que acontecia, irmãos? Existia um grupo de pessoas que vendiam imagens na cidade de Éfeso, imagens da deusa Diana, e as pessoas compravam essas imagens, e as pessoas colocavam nas paredes de sua casa, e isso gerava renda, isso gerava lucro, e Paulo chega lá dizendo, olha, imagem não salva, essas imagens aí não têm poder de salvar vocês, não significa nada. Imagina como foi para esse grupo de pessoas que rendia lucros vendendo imagens. Sabe, irmãos, e houve um grande rebuliço. Esse grupo de ourives começou a levantar um protesto contra Paulo, dizendo que a deusa Diana deveria ser louvada na cidade de Éfeso, e foi aquela confusão, e o povo foi para a praça pública, Paulo ficou encurralado pela multidão, porém quando tentaram acusar ele, não encontraram uma boa razão. Ele era judeu, estava ali, só apenas pregando o evangelho. E disseram, vamos prender esse homem por quê? Ele só está falando o evangelho. Mas imagine quantas adversidades Paulo enfrentou, irmãos, ali na cidade de Éfeso. Perceba, uma grande oportunidade, recheada de grandes dificuldades. Muitas vezes na nossa vida é assim. Recebemos de Deus algumas oportunidades, mas isso não exclui o fato de que nós possamos passar por dificuldades. Quem está entendendo? Eu lembro quando eu passei no vestibular e o meu curso era à noite em Caruaru. E a princípio eu digo, Senhor, foi muito bom ter passado no vestibular, olha que oportunidade, né? Os meninos aqui dos jovens também que estudaram em Campina, alguns irmãos aqui também que já estudaram. Que oportunidade tremenda, muitas vezes passar numa faculdade, às vezes numa faculdade estadual e tudo mais. Olha que oportunidade tão boa. Mas não é porque a oportunidade é boa que ela vai vir fácil. Toda noite tinha que ir para Caruaru. Toda noite alguns irmãos aqui iam para Campina durante 5 anos, 6 anos. Irmãos, eu passei 7 anos da minha vida indo para Caruaru todos os dias, porque eu já estudava teologia antes. Aí eu parei o curso de teologia e fui estudar psicologia. Você passa 7 anos da sua vida diante de uma porta que Deus abriu.
indo para Caruaru toda noite, renunciando o descanso, renunciando ficar em casa, assistir um filme, sair com os amigos, renunciando o culto da quarta-feira. Eu perdi muito tempo desse culto aqui, irmãos. Mas é assim, sabe, tudo vem com algum esforço, nada é fácil, irmãos, nada é fácil. Depois foi mais um ano de pós-graduação, em que todos os sábados eu tinha que estar em Caruaru, de 8h30 da manhã. Todos os sábados. Você sabe o que é perder todos os fins de semana de um ano? Você tem uma grande oportunidade de aprender, mas você também precisa renunciar a alguma coisa. Nada vem fácil. Talvez o evangelho da prosperidade diga a você que as coisas vêm fácil, que é só você fazer isso, é só você fazer aquilo, é só você trazer dinheiro, é só você, sabe, ser positivo, é só você ser motivado e as coisas vão acontecer. Não é bem assim. Às vezes a gente é motivado, mas não significa que as coisas vão ser fáceis, não. Ah, você quer ficar rico? Eu vou te ensinar como ganhar 1 milhão em um ano. Do 1 a 1 milhão. Já viram esse anúncio? Para quem está ensinando, consegue. Porque ele está vendendo o curso. Então você paga ele para ele ensinar você. Então imagina quanta gente não quer ficar rico, né? Do 1 a 1 milhão. E aí ele diz, eu consegui. Eu fiquei rico em um ano, do 1 a 1 milhão. Venha você também. Saiba mais. Arrasta para cima, né? Arrasta para cima. Parece que as coisas são tão fáceis, irmão, na internet, mas a vida real não é fácil não, e Paulo está mostrando isso aqui. Paulo entendeu que tinha que ir para Éfeso. Olha, ele estava com muita vontade de ir para Coríntios. Aí ele disse assim, mas se eu for agora, eu só vou me demorar um pouquinho, e eu não quero demorar um pouquinho. Eu quero ir para ver se eu passo pelo menos o inverno aí com vocês. Paulo valoriza o tempo da comunhão. E ele diz assim, mas eu não posso ir agora, eu tenho um compromisso em Éfeso. Muitas vezes, irmãos, nós temos que enfrentar, nós temos que encarar a vida e entender que, apesar das oportunidades boas, temos que também encarar as dificuldades que a vida nos impõe. Temos que ser corajosos. E é isso que ele vai dizer lá na frente, perceba, lá na frente ele vai dizer para os irmãos, no versículo 13 ele diz, fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes, façam todas as coisas com amor. Amém, irmãos? O fato de Deus ter aberto uma porta para nós não significa que teremos uma passagem fácil e tranquila. Vou repetir, o fato de Deus ter aberto uma porta para você não significa que a passagem será fácil e tranquila. Esteja todos os dias debaixo da graça de Deus. Esteja todos os dias pedindo misericórdia a Deus e diga, Senhor, me ajude a explorar as possibilidades da vida, a aproveitar as oportunidades da vida, sem deixar me iludir, achando que as coisas vão ser fáceis. Não, vão vir dificuldades, vão, mas até aqui nos ajudou o Senhor, a minha força vem do Senhor, e quando eu penso que estou fraco, aí é que sou forte. Que coisa maravilhosa é perceber o trabalhar de Deus nos momentos que a gente se sente mais desafiado. São nos momentos que a gente acha que está mais fraquinho, que a gente está mais próximo de Deus, porque é quando a gente abre mão das nossas próprias ferramentas, das nossas próprias estratégias, e a gente diz, Senhor, eu dependo de Ti. E é nesse momento que a gente muda a consciência, que a gente entende que depende de Deus, é que nós avançamos. Sabe, irmãos, e eu nunca vi ninguém crescer no momento de bonança. Eu nunca vi avanços acontecerem na vida das pessoas quando tudo está bom. Pelo contrário, quando tudo está bom, a tendência é que as pessoas elas desperdicem. A tendência é que as pessoas se desapercebam da realidade.
São nos momentos de dificuldade, são nos momentos de dor, são nos momentos de luta que nós evoluímos, que Deus vai trabalhando no nosso caráter, que Deus vai nos amadurecendo para a sua glória. Sabe, irmãos, vamos entender isso. Paulo, então, reconhece aqui que oportunidades não é sinônimo de facilidade, mas sim, a oportunidade pode vir acompanhada com desafios. Paulo também reconhece a importância do tempo com aqueles irmãos. Sabe, irmãos, e como nós precisamos remir o nosso tempo, e como nós precisamos administrar melhor o nosso tempo, não é? Começar por mim. Como nós precisamos nos apropriar do tempo que Deus nos dá. E como nós precisamos também submeter os nossos planos à direção de Deus. Foi isso que Paulo fez. Porque se fosse o desejo do coração dele, ele tinha ido para Corinto. Mas fica subentendido que Paulo submeteu os planos dele, o desejo do coração dele, à vontade de Deus. E aí ele foi para Éfeso. E às vezes nós temos que dizer, Senhor, nos ajuda para que não sejamos tão altivos, para que não sejamos tão donos da verdade. Provérbios 16:1 diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. O coração do homem faz planos, não é verdade? Mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Submeta todos os seus planos, todos os seus projetos, todas as suas escolhas à vontade daquele que é soberano e dono de todas as coisas. Amém, irmãos? O terceiro princípio, então, que nós aprendemos aqui, está do versículo 10 até o versículo 24. Paulo inicia falando sobre a mordomia do dinheiro e a preocupação com os pobres. 2, as oportunidades e a mordomia do tempo. E agora ele fala da mordomia dos relacionamentos. Mordomia dos relacionamentos. Vamos ler versículo 10, já nos encaminhando para o final. Ele diz assim: e se Timóteo for, façam tudo para que não tenham nada a temer enquanto estiver entre vocês, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Portanto, que ninguém o despreze, ajudem-no a continuar a viagem em paz, para que venha até aqui, visto que o espero com os irmãos. Veja, versículo 10 e 11, Paulo está preocupado com o fato de Timóteo aparecer lá na igreja de Corinto. Paulo sabia que aqueles irmãos eram muito orgulhosos. Eram pessoas que batiam no peito e diziam: eu conheço a filosofia grega, eu conheço a filosofia de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, eu sou bom de oratória. E eu também domino os dons espirituais. Era um povo arrogante, um povo cheio de si. E Paulo está se referindo a Timóteo, dizendo assim: olha, se ele chegar por aí, não o desprezem. Talvez porque Timóteo fosse um jovem tímido. Talvez porque Timóteo fosse um jovem que até pregava a palavra, tinha uma boa oratória, mas que talvez não tivesse pulso, talvez não tivesse coragem de enfrentá-los de alguma forma. E Paulo sabe como essa igreja é difícil. E ele diz assim: cuidado, ele trabalha comigo na obra. Não desprezem ele. Se ele chegar aí, ouçam ele. Prestem atenção nele. Ele tem algo a dizer. Ele é um jovem simples, meu cooperador. Escutem ele. Paulo está preocupado com a arrogância desses irmãos. Porque muitas vezes eles desprezavam. Eles eram pessoas altivas, cheios de si.
que valorizavam demais os dons, como a gente viu. E aí Paulo está dizendo assim, olha, cuidado, porque vocês precisam estabelecer bom relacionamento com Timóteo. E aqui, irmãos, eu fico perguntando, será que nós conseguimos incentivar e estimular as pessoas a fazerem a obra de Deus? Será que as pessoas gostam de conversar com você? Será que você é alguém que encoraja as pessoas? Será que você é alguém pronto para ouvir? Será que você é alguém humilde? Será que da sua boca sai uma palavra de encorajamento, de conselho, de ânimo? Alguém ao conversar com você, sairá de perto de você com mais desejo de servir ao Senhor ou desanimado? São perguntas para que nós mesmos respondamos. Paulo está orientando esses irmãos aqui a serem empáticos com Timóteo. E o que é empático? É sentir o que o outro sente. Venha para cá, meu irmão, senta aqui, entre, vamos tomar um cafezinho. Independente da classe social, se o irmão é branco ou preto, bonito ou feio, se é intelectual ou não, se tem curso superior ou não. Como será que nós temos lidado com os nossos relacionamentos? A igreja de Corinto era uma igreja difícil. E nós temos que ter cuidado com os nossos relacionamentos. Seja alguém que sempre nos seus lábios tem uma palavra de Deus. Seja alguém que esteja sempre com os ouvidos atentos a ouvir aquilo que Deus tem a dizer. Seja alguém que cura pessoas. Seja alguém que abençoa pessoas, que abraça pessoas, que acolhe pessoas. Sabe, irmãos, Paulo valoriza as pessoas e as encoraja a se moverem no reino de Deus. Veja aí o que é que ele diz no versículo 12. Ele diz: quanto ao irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse visitar vocês em companhia dos irmãos, mas ele não quis de jeito nenhum. Ele não quis ir agora de jeito nenhum. Irá, porém, quando tiver oportunidade. Aqui é interessante que Paulo faz questão, de tocar no nome de Apolo. E era um questionamento dos coríntios. Olha, Paulo, quem é que a gente deve ouvir? Apolo? Cefas? Quem é? Quem é o líder? Uns dizem eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Quem é que está com a verdade? Paulo está mostrando aqui e falando de uma outra pessoa, falando de alguém que possivelmente passava, talvez pela compreensão deles, que havia uma rixa entre Paulo e Apolo. E Paulo já vai meio que desconstruindo isso, dizendo: olha, eu estou falando em nome dele. Significa que ele é meu amigo. Prestem atenção, olha, não tem Apolo. Eu insisti, olha, Paulo está demonstrando uma relação íntima com Apolo. Ao mesmo tempo dizendo para eles: olha, se vocês pensam que existe uma diferença entre nós, não existe não, olha, eu insisti para ele ter com vocês. Paulo está falando de uma relação íntima, mas ele não quis de jeito nenhum. Veja, Paulo está dizendo para esses irmãos assim também: olha, nós somos amigos, eu e Apolo. Vocês não precisam criar divisões. Tenho intimidade com Apolo, estou até falando em nome dele. E aí percebe, irmãos, versículo 13, ele diz, já nos conselhos finais, fechando a carta, ele diz assim: fiquem alertas. E agora ele parte para um conselho prático para esses irmãos. Aqui eu entendo que já são as últimas palavras de Paulo para concluir tudo o que ele vinha dizendo desde o capítulo 1. Ele diz: fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes.
façam todas as coisas com amor. O amor é o princípio fundamental daquilo que Paulo tentou dizer aos Coríntios, desde o capítulo 1 até o capítulo 16. O amor. O amor. E ele diz, olha, havendo línguas desaparecerão, todas as coisas passarão, mas o amor é que permanece para sempre. Paulo está dizendo a esses irmãos aquilo que ele tentou dizer desde o início. Ele finaliza exatamente dizendo assim, façam todas as coisas, ou seja, é como se ele dissesse assim, tudo que eu disse para vocês, coloquem o elemento do amor. O amor é um princípio norteador. Vocês estão precisando de amor, vocês estão precisando ficarem unidos, vocês estão precisando de amor para se relacionarem na hora da Santa Ceia, vocês estão precisando de amor com os mais fracos, vocês estão precisando de amor para discernirem aquilo que pode e aquilo que não pode, como foi lá no capítulo 8. A liberdade cristã é definida a partir do amor. É o amor que guia todas as coisas. É o amor que está acima dos dons. É o amor que está acima da vaidade de vocês, dos sofismas de vocês. É o amor. É o amor, que não seja diferente nesta igreja, irmãos. O amor deve ser o princípio norteador de todas as coisas, de todas as teologias, de tudo aquilo que a gente aprende em nome de Jesus. Você está entendendo isso? Diga amém. Versículo 15 até o versículo 24, ele diz, e agora, irmãos, eu peço a vocês o seguinte, os membros da casa de Estéfanas são as primícias da Acaia, e eles se consagraram ao serviço dos santos. Portanto, sujeitem-se a pessoas como eles. Paulo está dando aqui o exemplo de alguns irmãos que foram fundadores daquela igreja. Bem como a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Estéfanas, de Fortunato e de Acaio, porque eles supriram o que faltava da parte de vocês, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao de vocês também. Deem o devido reconhecimento a homens como esse. Olha, veja Paulo incentivando eles ao relacionamento, à submissão a esses irmãos que já estavam ali há mais tempo. E aí ele parte para as saudações finais. Ele diz assim, as igrejas da província da Ásia mandam saudações. Também Áquila e Priscila mandam cordiais saudações no Senhor, juntamente com a igreja que se reúne na casa deles. Áquila e Priscila foram pessoas que abriram a porta de sua casa e fizeram de sua casa uma igreja, tanto em Corinto como em Roma. Foram pessoas fundamentais para que o evangelho fosse dissipado entre os gentios. E ele diz assim, todos os irmãos mandam saudações. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Eu, Paulo, escrevo a saudação de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema ou seja desconhecido. E aí ele diz, Maranata, ou vem Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. O meu amor esteja com todos vocês em Cristo Jesus. Aqui é interessante perceber como Paulo ama essa igreja. Porque, irmãos, eu entendo que talvez essa seja a carta mais difícil que Paulo escreveu, viu? Após ele exortar duramente essa igreja de Corinto, após ele dar a lapada mesmo na cabeça deles, chicotear essa igreja com a palavra, corrigi-los, ele diz, o meu amor seja de todos vós em Cristo, ou de todos vocês em Cristo. Paulo vê essa igreja como uma obra em andamento. Paulo ama essa igreja, apesar deles serem pessoas tão confusas, tão turbulentas, tão arrogantes, tão cheias de si. A pergunta é, talvez eu e você tenhamos nos identificado em algum ponto com esses irmãos de Corinto.
Ou talvez nós sejamos Corinto, em algum aspecto, em algum nível. E devemos entender que a graça do Senhor é que nos mantém de pé. É nos mantermos firmes, irmãos, como Paulo diz, corajosos, fortes, que nós vamos alcançar a plenitude, que nós vamos alcançar um corpo incorruptível, como foi pregado lá atrás. A igreja é um lugar de pessoas imperfeitas. A igreja é um lugar de pessoas que carregam consigo suas feridas, suas dores. Mas também é um lugar de tratamento, é um lugar de cura, é um lugar de mudança. E Paulo está dizendo: eu amo vocês, eu continuo amando vocês. E assim Deus diz para nós que continua nos amando e que continua cuidando de nós. Independente do tempo, da cultura e da época, o Senhor é o mesmo, é o dono dessa igreja, é o dono das nossas vidas. Amém? Fechamos então 1 Coríntios. Vamos ficar de pé para a gente orar? Vamos agradecer a Deus. Que possamos então entender a necessidade de estabelecermos bons relacionamentos, de administrarmos melhor o nosso tempo e de administrarmos